Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com os amados irmãos, hoje e sempre. Amém? Graças a Deus, obrigado ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui reunidos no nome de Jesus. Tudo foi criado pelo poder da palavra, e é a palavra que vai conduzir esse ano de 2022 na nossa vida. Amém? Amém. Serão liberadas palavras nesse altar, que os da fé se conduzirão e terão um ano de vitória, independente das previsões, que são sempre rasteiras, sempre baixas, mas vale o que está escrito na santa palavra de Deus. Nós estamos debaixo desse poder, do poder da palavra de Deus, que disse: haja luz e houve luz. E isso vai sair do altar para a sua vida no nome de Jesus. Abra suas Bíblias, por gentileza, no livro de Apocalipse, capítulo 3, e versículo 8. Apocalipse, capítulo 3, e verso 8. Todos acharam? Amém? Amém. Acho que não está projetado, mas vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Que o Senhor vos abençoe, no nome de Jesus, podei-vos assentar. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós estamos iniciando mais um ano. E um ano, ele não significa nada se nós não mudarmos a nossa mente. A segunda-feira, o dia 1º do ano, isso só são dias normais, que encerra um ciclo, encerra uma semana útil, né, o domingo, primeiro dia da semana, o primeiro dia do ano, só é de um dia para o outro, não significa nada se nós não mudarmos a nossa mente, se nós nos conformarmos com o estado de coisas. Mas estamos falando aqui, meus amados irmãos, debaixo da palavra de Deus, de um novo tempo que vai começar na sua vida a partir desse ano, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui, irmãos, profetizando para a igreja, para os que são da fé, porque os que são da fé são diferenciados, conforme a palavra de Deus diz. Nem todas as pessoas que oram têm fé, mas todas as pessoas que têm fé, oram. Esses dias estava no monte, orando, e passaram uns ciclistas por mim, e me viram ajoelhado à frente de uma árvore, por acaso tinha uma árvore ali, e eles pararam, ficaram olhando e depois foram embora, não entenderam nada. Imagine como é tolo olhar para alguém que está orando, porque quem está orando, ele está praticamente falando com o invisível. As coisas de Deus parecem ser loucas, e a Bíblia diz que são loucura para aqueles que perecem, mas há um pressuposto de fé na oração. Você está falando com quem você não está ouvindo. E se você tivesse certeza de que as suas palavras estão sendo jogadas ao vento, certamente você não oraria. Então há um pressuposto de fé na oração. E tudo que nós sabemos que a oração é poderosa, e pela fé nós podemos ver o poder da oração. Eu poderia dizer aqui de uma série, de um desfile de pessoas que experimentaram o poder da oração. Não foi diferente o que aconteceu com Daniel, que tinha o hábito de orar 3 vezes por dia, embora estivesse num país inóspito, pagão e na situação de escravos. Ele manteve o seu hábito de orar 3 vezes ao dia. Veio um decreto, um edito real, dizendo que ele não podia praticar o seu hábito, e todos conhecemos a história, e ele continuou orando a Deus, e por isso ele foi condenado e sentenciado à morte. Dificultaram a não mais poder,
colocaram todas as possibilidades, apostavam todas as fichas na morte, mas ele estava buscando o Senhor, e por buscar o Senhor, a Bíblia diz, perto está o Senhor daqueles que o buscam. Isso fez a diferença, perto está o Senhor daqueles que o buscam. Todas as pessoas que buscam ao Senhor têm o Todo-Poderoso à sua destra, à sua direita. O Senhor está ali. Ele mesmo envia o seu anjo para estar ao lado daquele que o teme e daqueles que o buscam. E de repente, naquela situação difícil, os leões têm um instinto natural de devorar as presas. Daniel era uma presa extremamente fácil, era só um homem, e não era um leão, era uma cova de leões. E o instinto deles era o instinto de devorar Daniel, de acabar com Daniel. E de repente, Daniel foi lançado na cova dos leões, como os irmãos conhecem, por causa da oração. E o Senhor fez com que o anjo dele estivesse perto, através do anjo do Senhor. O próprio Senhor estava ao lado de Daniel. Certamente os leões viram quem criou os leões ao lado de Daniel, e por isso não o devoraram, porque perto está o Senhor daqueles que o buscam. O Criador do fogo estava perto de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eram 3 jovens, esse nome que tiveram na Babilônia, 3 jovens de oração, e que resolveram não se contaminar com a Babilônia, o país, o mesmo país de Daniel, onde Daniel estava escravizado, resolveram não se contaminar. E também pioraram as coisas para eles, para a vida deles. Aqueceram uma fornalha que já era suficiente para matá-los em 7 vezes. E o milagre aconteceu no momento que alguém vai levando aqueles jovens, e só pelo calor do fogo, pela radiação do fogo, aqueles soldados já morreram, e eles continuaram e foram lançados ali na cova ali na fornalha de fogo ardente, 7 vezes mais quente do que o costumeiro. Mas de repente alguém é surpreendido, porque o Senhor novamente, e Ele fará isso tantas vezes quanto forem necessárias, enviou o seu anjo, e o seu anjo passeava junto com aqueles 3 rapazes dentro do fogo, e o fogo não podia consumir, porque o Criador do fogo estava ali. Eu dizia esses dias aqui, um culto que o pastor Mateus fez questão de me convidar tão graciosamente, que Deus, Ele será o que será. No momento que você precisar, Ele se transforma naquilo que você quer que Ele seja. Se você precisar de prosperidade, Ele é Jeová Jirê na sua vida, o Deus que te prospera. E se você precisar de cura, Ele é Jeová Rafá. E se você precisar de justiça, Ele é Jeová Tsidkenu. E se você precisar de paz, Ele é Jeová Shalom. Ele é o que nós precisamos. Tudo está em Deus. Ele é a completude de tudo que nós precisamos para esse ano que se inicia. E nesse texto que nós lemos, estava uma situação de um apóstolo de Jesus de oração, que era João, filho de Zebedeu, apóstolo João. Ano de 81. Os reis ruins se sucediam na monarquia romana. E agora entra um rei chamado Domiciano. Esse rei, ele era horrível. Se vocês pensarem num rei ruim, nós vamos pensar em Nero. Ele era chamado de um Nero careca. Ele só não tinha cabelo, ele era calvo. As pessoas chamavam, esse é o Nero, é o mesmo Nero, é o reencarne do Nero, só não tem cabelo, mas é ruim, é cruel, igual o Nero. Falavam isso, cara, claro, às costas dele, porque ele era um ruim. O homem que estuprou a sobrinha e depois mandou matá-la. O homem que fez uma série de atrocidades, que o hobby dele era matar animais com uma espécie de estilete e esquartejar animais. Esse era o hobby do rei. Uma pessoa que tinha maldade no seu coração. E estava ali o apóstolo João, idoso. E qual apóstolo que estava vivo, dos apóstolos do Senhor Jesus? Nenhum. Só tinha João pastoreando a igreja de Éfeso. Sozinho, velhinho, pastoreando a igreja de Éfeso. Assumiu aquele rei cruel, Domiciano, e falou: vem cá, João, você não vai escapar também, não. A gente não vai te matar, não, mas a gente vai te banir. Você vai lá para a ilha de Patmos, vai ficar longe da cidade, largado
à própria sorte, às cobras, lá na ilha de Pátimos. E mandou João para a ilha de Pátimos, servo de Deus, homem de oração, pastor da igreja de Éfeso, capital da Ásia Menor, da província da Ásia Menor, foi para a ilha de Pátimos. Ele olhava para um lado e para o outro e via solidão e tristeza. Banimento era uma pena muito cruel que era imposta às pessoas, que elas ficavam desprovidas de todas as coisas, largadas à própria sorte em determinado lugar, e era ali que estava o apóstolo João. Mas Deus falou, não, isso aí, prenderam seu corpo, baniram você, mas eu sou contigo porque eu estou perto daqueles que me buscam, vem para cá, para o alto, eu vou te arrebatar e vou mostrar para você as coisas que vão acontecer no fim. Está aqui o livro de Apocalipse na sua Bíblia, porque Deus é Deus, que está perto daqueles que o invocam, sempre está como uma saída para aqueles que o invocam. Esse é o Deus que lá no livro de Isaías, capítulo 43, verso 16, que abre caminho no meio do mar. Ele abre portas aonde não tem porta. Ele não precisa de coisas materiais para fazer uma terceira coisa material. Do que ele criou todas as coisas? Do nada, a partir do nada. Esse é o Deus que cria, que do grego é bara, que cria a partir do nada. Criar nem sempre é uma coisa complexa, uma coisa difícil. A partir de algum material, de algum insumo, você consegue fazer uma criação. Mas o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, não precisa de insumos para criar, não precisa de nada para criar, não havia nada, e Ele criou pelo poder da sua palavra. Ele falou, haja e houve, e nós vivemos debaixo do poder da palavra de Deus. Esse ano ainda não está criado, mas a palavra do Senhor cria hoje condições para você ter um ano de vitória no nome do Senhor Jesus. E se você olha para frente e vê um cinza, e se você olha para frente e vê um nada, em nome do Senhor Jesus Cristo, que é a própria palavra de Deus encarnada, esse ano vai ser o melhor ano da sua vida no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E não pense que isso é autoajuda, isso é ajuda do alto, é ajuda que vem do céu para a sua vida, para a vida de quem crê. Quem crê é diferenciado, quem crê sabe esperar, quem crê não se desespera, quem crê não tem medo, quem crê tem uma visão diferenciada, uma visão privilegiada. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 3, verso 9, que os da fé, é como se fosse um time, os da fé. Era um bom nome, pastor Caleb, para time, os da fé. Imagina, uma camiseta, eu sou dos da fé, e você? São os incircuncisos de lá, os versos os da fé. Né? Gálatas capítulo 3, verso 9, a Bíblia diz, os da fé são abençoados como foi abençoado o crente Abraão. Quem é da fé aqui fala amém? Esse é o time da vitória. Esse é o time que vai vencer em 2022. A gente não sabe do Campeonato Brasileiro, da NBA americana, mas esse time aqui vai vencer, é campeão. O meu Cruzeiro talvez não saia da segunda divisão esse ano de novo, mas os da fé vão vencer no nome do Senhor Jesus, porque nós somos diferenciados. Os da fé são abençoados, como foi abençoado o crente Abraão. As bênçãos de Abraão é o que Deus tem para dar para os da fé. E a fé é algo impressionante. Eu disse que nem todas as pessoas que oram têm fé, mas todas as pessoas que têm fé oram, porque você está falando com nada. É incrível você olhar uma pessoa que tem fé. Fé é você se lançar no nada, é se lançar no escuro, é você se projetar, é você acreditar que vai ser albergado pelo Senhor. Quando uma criança é pequena, até 1 ano e meio, mais ou menos, se ela sobe num lugar elevado e o pai chega abaixo dela e diz assim, pula no colo do papai, ela vai pular, porque ela vai acreditar sem menor sombra de dúvida, papai falou para pular, eu vou pular. Quando ela vai crescendo, ela vai perdendo essa fé. Olha, pai, me segura, hein? Ela vai com o processo, ao longo do tempo, perdendo essa fé. Mas Deus quer que nós creiamos nele, como crê uma criança inocente que se lança no colo do Senhor nosso Deus.
com a certeza que o Altíssimo vai sempre nos abraçar, que o Altíssimo vai sempre nos albergar. Às vezes há uma dificuldade muito grande em lançar. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Às vezes a gente entrega o caminho ao Senhor e já parte para a terceira etapa, que ele tudo fará. Mas no meio está confia nele, se lança, porque cada dia que vem é um lançamento. Você se joga dentro do outro dia, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas se nós buscarmos o Senhor, nós sabemos que amanhã o Senhor está perto de nós. Perto está o Senhor daqueles que o buscam. É importante não é saber. Tem gente que busca previsões do tarô, dos astrólogos, e no Réveillon fica falando o que a Márcia Fernandes vai falar sobre 2022. Não importa, ela pode falar o que ela quiser. Nós somos os da fé e nós somos abençoados como o crente Abraão. Todas as previsões contrárias que vêm contra as nossas vidas, elas cairão por terra. E às vezes alguma coisa do mal nos alcança, mas tudo que nos acontece contribui para o nosso bem. Isso aí é o ponto de partida, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Mesmo se o mal vier contra a sua vida nesse ano, ele vai se transformar em bem. Mesmo se vier maldição, ela vai se transformar em bênçãos, porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam o Senhor. Deus tem bem para a sua vida. Essa é a palavra da fé. Essa é a palavra que os nossos olhos não veem, mas nós sentimos e nós temos a certeza que isso é o que vai acontecer na nossa vida. O Senhor Jesus disse: os seus olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Mas se os seus olhos são ruins, será muitas trevas no seu corpo. São trevas quando os olhos são ruins. Certa feita, o profeta Eliseu teve uma situação de aparente fraqueza, de aparente prejuízo para si, porque geralmente parece, se você olhar em todo o texto bíblico, parece muito mesmo que os crentes estão sempre em desvantagem. Já perceberam isso? Parece que estão sempre em desvantagens. Aí tem o gigante Golias, aí tem o Davi. Davi é o crente. Golias representa ali quem não é de Deus, quem não faz o que é reto perante os olhos do Senhor. Mas se você tivesse que apostar fichas naquela luta entre Davi e Golias, nos olhos carnais, não os olhos da fé, nos olhos dos da fé, se você tivesse que apostar o seu dinheiro, quem venceria, Davi ou Golias? Se você não olhasse pelos olhos da fé, você apostaria todas as suas fichas em Golias, porque o povo de Deus sempre parece que está em desvantagem. É a aparente desvantagem do povo de Deus. A Bíblia diz assim, olha, não tem inveja do ímpio, porque tem gente que vê o ímpio prosperar e ele até questiona Deus. Senhor, porque o ímpio está prosperando e eu não estou prosperando? E Deus fala aqui na palavra dele, não tenha inveja do ímpio, porque por muitas vezes parecemos que estamos em desvantagens. Foi assim com Daniel, à frente dos leões, com Sadraque, Mesaque e Abednego, em frente ao fogo, e com todos os servos de Deus. O próprio povo de Israel, escravizado no Egito, parecia também em desvantagem, mas quem desnivela o povo de Deus é o próprio Deus. Deus faz isso. Ele faz o povo sair da situação de escravidão e passar por cima. Ele fez isso com José e ele fará isso com a vida dos da fé. E eu estou falando com os da fé, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor está te abençoando em cada palavra que está saindo desse altar. Não são palavras minhas, é a palavra do Senhor nosso Deus. Ai de mim, se falar uma palavra nesse altar que seja minha. A palavra que estou passando para os senhores, para os amados irmãos, são palavras de vida, são palavras criadoras que não precisam de insumos para criar. Deus está criando uma atmosfera de bênção, de prosperidade na sua vida. A partir de agora, uma semente de prosperidade é lançada sobre a sua vida no nome de Jesus e ninguém pode tirar essa semente. Os olhos da fé, ele não depende de circunstância. Olha a circunstância de Abraão, 75 anos de idade.
Olha a circunstância de Sara, também idosa e estéril. Olha essas circunstâncias. Olha as circunstâncias de todos os servos e servas de Deus em aparente desvantagem. Parece sempre que nós estamos em desvantagens, mas quem nos desnivela, e isso Deus quer fazer. Por que Deus não tirou Israel da terra do Egito na primeira vez? Ele que mandou Moisés falar com Faraó, Ramsés II do Egito, tira a sua mão de obra daí, porque ele precisa adorar a Deus fora desse cativeiro. Por que ele não saiu na primeira praga? Deus fez questão, meus amados irmãos, e não o diabo. Deus fez questão de endurecer o coração do faraó, Ramsés II, é o que a Bíblia diz, e endureceu o Senhor o coração de Faraó, e Faraó reteve o seu povo. Às vezes a gente olha, não, mas o diabo usou o faraó, não foi. Foi Deus, mas por que Deus fez essa covardia com o seu povo, que já era aparentemente fraco, porque estava escravizado? Por que Deus fez isso, meus amados irmãos? Por que o Senhor endureceu o coração de Faraó? Veja, Deus permitiu que deixassem leões famintos, Deus permitiu que aquecessem a fogueira 7 vezes, mas os homens fizeram aquilo, sob a permissão de Deus. Mas agora lá, para tirar o povo da terra do Egito, o povo de Israel da terra do Egito, o próprio Senhor endureceu o coração de Faraó. Que Deus sádico seria esse? Para endurecer o coração e não deixar que a obra que ele mesmo falou, ele fizesse? Era porque, meus amados irmãos, ele queria que o povo dele soubesse que ele tem um braço forte para tirar. Ele queria tirar o povo da terra do Egito, mas não queria tirar de qualquer jeito. Ele queria tirar com um braço forte. É assim que Deus vai te livrar de todas as suas guerras, no nome de Jesus. Quando a coisa dificultar para você, saiba que o poder de Deus será maior na sua vida. Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Essa igreja que nós estamos lendo aqui, era uma igreja que dizia, Senhor, eu sou fraca. Das 7 igrejas aqui, essa igreja que dizia para o Senhor, Senhor, eu sou fraco. Mas o que acontece, que acabamos de dizer, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Aquele que se julga muito forte, tinha uma igreja das 7 igrejas aqui, de Laodiceia, que dizia, eu sou rica. O Senhor falou, você não é rica coisa nenhuma, você é pobre. Você é pobre, porque ela pensou que fosse rica. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. É na fraqueza. E você pensa, por que eu, Senhor? Por que o Senhor me escolheu? Ele escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as coisas que são fortes. E se você pensa que é fraco, aí que você é forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Se você pensa, eu tenho uma fraqueza, é lá que Deus vai colocar o seu braço forte, aquele mesmo que tirou Israel da terra do Egito e vai agir na sua vida. Cada um de nós aqui sabe onde está a nossa fraqueza. Cada um de nós sabe onde está o ponto fraco. Mas é nesse ponto fraco, é nesse mesmíssimo elo fraco da corrente que o Senhor vai intervir com a sua mão poderosa e demonstrar que só o Senhor é Deus. É assim que Ele quer se demonstrar para você. Ele não quer parecer um Deus conveniente. Gideão ganhou a guerra porque também tinha muitos homens. A quantidade de homens que Gideão tinha era uma quantidade compatível com o exército inimigo. Deus falou, não é assim. Senão vocês vão pensar que foi vocês que venceram. E a glória é só minha. Isaías 42, verso 8. O Senhor é o dono de toda a glória. Ele quer ser glorificado. É por isso que ele falou, Gideão, não, está muito. Vai tirando 300 homens. Agora sim. Agora vocês têm um exército insuficiente para reconhecer que a batalha quem ganha sou eu. É Deus que vai ganhar as suas batalhas. É Ele que vai lutar e vai mostrar para você. Não foram os seus méritos, foram os méritos do Senhor, nosso Deus, Todo-Poderoso. Às vezes Ele faz com que nós sintamos fracos, abatidos, porque Ele quer dar um salto de qualidade na nossa vida. E foi para isso que o Senhor Jesus Cristo veio. Ele disse assim, o ladrão veio senão a matar, roubar e destruir.
mas eu vim para que tivesse vida e vida com qualidade. Ele vai dar qualidade de vida para você nesse ano, no nome do Senhor Jesus. Serão os seus méritos? Não, será para a glória dele. Tudo que nós fizermos para o nosso mérito, ele cai, ele desmancha. A igreja, o Senhor Jesus falou para o apóstolo Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra, ele, Petrus e Petra, sobre essa pedra está edificada a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se a igreja tivesse edificado em Pedro, ela teria caído há muito tempo. A igreja do Senhor Jesus não está edificada em Pedro, João, Maria, apóstolo Paulo, apóstolo João, que nós lemos aqui. A igreja está edificada sobre a pedra angular, que é Jesus Cristo, é por isso que ela está em pé. João estava ali, o último dos apóstolos, todos tinham sido martirizados, e agora aquele monarca, tirano, põe a mão em João e coloca na ilha de Patmos. Veja, a igreja estaria derrotada. Acabaram com os pastores, acabaram com os missionários, com os homens de Deus. E a igreja está aqui hoje, porque ela foi alicerçada em Jesus. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Deus, porque o alicerce da igreja não é Pedro. O alicerce da igreja é Jesus Cristo, o Filho de Deus. A rocha inabalável. A nossa vida não está edificada no nosso conhecimento. A nossa vida não está edificada nos nossos bens. A nossa vida não está edificada na nossa família. A nossa vida está edificada em Deus, o Criador de todas as coisas, e por isso nós não vamos cair nesse ano. Os ventos vão soprar? Vão. O Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A nossa vitória está em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que venceu esse mundo. É informar para esse mundo: o mundo, você já foi vencido. Diabo, eu te informo que você já foi vencido. Vencido pelo Senhor, nosso Deus, que nos garante sempre andar em triunfo. E veja nesse texto que trouxemos aqui, que momento de solidão, que momento de depressão o apóstolo João, o último apóstolo vivo, estava vivendo nessa ilha, nesse banimento, isolado. Aí, de repente, o que acontece? Alguém com uma voz de trombeta começa a falar atrás dele. E quando ele vira para ver a voz do que falava com ele, ele viu o Senhor Jesus. Mas não aquele Senhor Jesus que ele viu lá na cruz, ensanguentado, sofrido, sangrando. Ele viu o Senhor Jesus com os olhos que ele pôde descrever aqui, atônito, como chamas de fogo. Esse é o Jesus que nós servimos. O rosto dele brilhava como o sol. Os pés do Senhor Jesus como um latão reluzente. Veja quanta luz. Fogo, sol, latão reluzente, é como se fosse espelho, brilhando luz, refletindo luz, tudo luz. Ele caiu como morto. Jesus bateu no ombro dele e falou: não, eu estou aqui contigo, estou perto de você. O dono de toda a glória, vem para cá, eu vou te mostrar o Apocalipse. Os homens te jogaram aqui, ele é cruel, mas ele não é poderoso. Todo o poder está nas mãos do Senhor Jesus. Eu fui morto sim, você me viu na cruz, por isso que você é apóstolo. A condição de ser apóstolo é ter visto o Senhor crucificado. Cuspiram no rosto do Senhor Jesus, coroa de espinho, enfiaram a lança depois que ele tinha morrido ao lado dele, vê aquele trapo humano que o Senhor Jesus ficou num lugar de vergonha, exposto, mas ele falou: não, agora eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu tenho em minhas mãos a chave da morte e do inferno. Para que você ter medo do inferno? Porque você serve a Jesus, que tem em suas mãos a chave da morte e do inferno. Esse é o Jesus que nós servimos. E se você quiser parar o inferno que vem contra a sua vida, no nome desse Senhor Jesus, o inferno sabe que a chave da morte e do inferno estão nas mãos do nosso Criador, do Filho de Deus. Não aceite, meu amado irmão e minha irmã, o inferno vir contra você.
a perturbação vir contra a sua vida, as perseguições, elas virão, mas às vezes vêm para testar a sua fé. Deus permite que às vezes o mal venha contra a nossa vida para testar a nossa fé, testar a nossa indignação com o mal. O mal está ali sobre a sua vida, aquela coisa te perturbando, te escravizando. Às vezes Deus quer que você encha o peito e fale em nome do Senhor Jesus. Jesus ficou indignado certa feita, porque os discípulos não fizeram isso. O mar estava revolto, o Senhor Jesus ali dormindo tranquilamente no porão, e de repente chegam os discípulos para ele e diz assim: Senhor, o Senhor não se incomoda se a gente morrer? Olha o mar como está revolto, o vento. Jesus foi, estendeu a mão e falou: aquieta-te. Ele tinha acabado de expulsar demônios do gadareno, e ali era um revide do mal contra a vida deles. Eles estavam a ponto de chafurdar dentro das águas, de afogar, de naufragar. Jesus expulsou, repreendeu a fúria do mal contra a vida deles, mas depois deu uma bronca nos discípulos. Até quando eu vou ficar com vocês? É hora de você usar a autoridade que o Senhor deu. E a autoridade é um princípio. Autoridade é um princípio. Se você vem no seu carro, pode ser um caminhão, um ônibus ou qualquer outro carro, e tem um guarda de trânsito, e ele levanta a mão, o seu carro poderia passar sobre o guarda. Um caminhão com muito mais razão, um ônibus com muito mais razão ainda, passaria sobre aquele guardinha que está ali. Eu disse que o povo de Deus é aparentemente fraco. Ele levantou a mão, todos os carros pararam. Por quê? Princípio da autoridade. Eu não vou estar passando sobre um guarda, eu vou estar passando sobre o Estado. Aquele guarda representa a autoridade do Estado. Então eu não posso passar sobre o Estado, porque o Estado é poderoso. Se eu passar sobre o Estado, eu vou me dar mal. Então esse é o princípio da autoridade. Quando você levanta suas mãos contra o inferno, você está representando toda a potência do céu, todo o poder do céu na palma das suas mãos. É isso que o Senhor Jesus diz: eis que eu vos dou poder para pisardes em serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. É a autoridade que você tem nas suas mãos, de erguer as mãos e falar para o vento: para, mar, aquieta-te. E quem vai fazer isso é isso. Jesus expulsa demônio. Ele vai falar: não, já expulsei muito enquanto estava aqui na terra, agora eu fui para o meu Pai, quem tem que expulsar é você, em meu nome. Em meu nome expulsarão demônios. Levante as suas mãos nesse ano, erga a sua voz nesse ano, contra toda a força das trevas, e proíba o mal de entrar na sua vida, porque você tem essa autoridade, e quem te deu essa autoridade, foi dado a essa pessoa todo o poder nos céus e na terra. Ele morreu sim, como João o vira, lá na cruz do Calvário, ensanguentado, parecendo falido, desprezado por Deus. Foi assim que, à primeira vista do Senhor Jesus, assim que João certamente se recorda dele, de um homem todo vermelho de sangue, abatido, fraco, a noite inteira acordado, apanhou a não mais poder, carregou a cruz, todo debilitado, mas Deus alargou as fronteiras do Senhor Jesus, e pegou o nome Yeshua HaMashiach, e colocou acima de todos os nomes que se possa mencionar nesse universo, e nós, os da fé, adoramos a esse Jesus, que não é fraco, que não é cabisbaixo, que não está morto, mas como ele disse aqui no Apocalipse, na ilha de Pátimo: eu estou vivo para todo sempre. É esse o Jesus ao que nós servimos, e é o mesmo que nos deu poder e autoridade contra toda a força das trevas. Se você ouviu uma palavra de maldição, essa maldição perde o efeito quando você olha para a cruz e você vê que toda a maldição foi colocada sobre Jesus, porque está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. E o nosso Senhor foi pendurado no madeiro para que toda a maldição fosse quebrada sobre a sua vida. Não aceite maldição na sua vida. Mas foi uma velha macumbeira, sei lá, que me colocou uma praga. Está amarrado no nome de Jesus. Isso não tem valor nenhum na sua vida por causa da fé em Jesus Cristo. Os nossos olhos são os olhos dos da fé. E os olhos de quem é da fé são os olhos abençoados, porque é assim que Deus quer para a nossa vida. E quando João olha para trás para ver quem falava com ele, viu essa majestade, caiu e ele falou: não, pode levantar.
Ele já tinha ouvido as trombetas dizendo: o que você vê, escreve para 7 igrejas. E agora, dentro daquela situação magnífica, ele viu o Senhor Jesus andando glorificado entre as igrejas. O Senhor andando entre as igrejas. E hoje Ele está andando aqui entre nós, porque o Senhor nos conhece. O mesmo Jesus glorificado da ilha de Pátimos, que andava entre as igrejas e que dizia para cada igreja: eu te conheço. O início desse versículo: eu conheço as suas obras. 5 igrejas dessas 7, o Senhor fala: eu conheço as suas obras. E as outras 2, Deus fala: eu sei onde você anda, tá? Mas essas 5 igrejas, Ele fala: eu conheço as suas obras. Ou seja, eu te conheço. Jesus te conhece. Ah, Senhor, o Senhor não sabe o quanto eu estou sofrendo. Eu sei. Deus sabe o quanto você está sofrendo. Porque às vezes a gente imagina Deus como um espírito longe e independente de nós, distante da nossa realidade. Mas Deus quis saber qual era essa nossa realidade, para tirar essa desculpa: Senhor, o Senhor não sabe o quanto eu estou sofrendo. E o que Ele fez para conhecer essa realidade? Ele se transformou em Emanuel, que quer dizer Deus na nossa pele, Deus conosco. Ele desceu através de Jesus, que aniquilou-se a si mesmo e vestiu a nossa pele, para quando você disser: Senhor, o Senhor não sabe o que é frio, Ele fala: sei. O Senhor não sabe o que é fome, sei. O Senhor não sabe o que é chorar, sei. Então, o que Deus quer dizer para você, o que Ele disse para essas igrejas lá na Ásia: eu te conheço, conheço as suas obras, eu sei exatamente o que você está falando. Ele conhece na pele. E nós temos um homem no céu, e o nome desse homem é Jesus Cristo, o nosso advogado, o homem no céu, para dizer: Senhor, o Senhor é Espírito, mas eu sou homem, eu entendo isso, eu passei por isso, eu vivi isso, eu sei como isso é o nosso advogado. Acusação, ele chega, bate no peito: eu morri por causa deles, eu sou homem também, eu sei exatamente, Pai, o que é isso. Vou derramar meu cálice da ira, não segura, porque eu sei o que é ser homem. A Bíblia diz: filhinho, não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, adjunto de Deus, Jesus Cristo, o homem. O Senhor Jesus é Deus, o Senhor Jesus é homem. Esse é o plano da salvação, porque Ele te conhece. Ele fala para a igreja: eu conheço você. Às vezes melhor do que você mesmo, porque às vezes você faz um pedido ao Senhor e Deus não te atende, e você fica chateado com o Senhor, você não tem paciência com o Senhor nosso Deus. É porque Ele sabe que aquela bênção que para você é bênção pode ser uma maldição. Então Ele não vai te dar exatamente porque Ele te ama, porque Ele te conhece, porque Ele sabe, se Ele te der aquela bênção, você pode ir para um caminho tortuoso. Havia um pastor na cidade do Rio de Janeiro que era muito fervoroso, e de repente ele adoeceu, e a doença dele era de morte, e os médicos pediram para que as pessoas já se preparassem, que ele jamais iria sobreviver daquela enfermidade. E a igreja resolveu orar e exigir, principalmente isso, e determinar a vida dele, e exigir que ele saísse dali. Não importava muito aquilo que Jesus falou ao final da oração: Pai, todavia, seja feita a tua vontade. A vontade tinha que prevalecer, era a vontade daquela igreja que determinava. Aí de repente esse pastor milagrosamente sai, a igreja aplaude, fica feliz recebendo o pastor. E isso aí, as coisas foram se sucedendo, e esse pastor se transformou num pai de santo. Talvez aquela oportunidade era a oportunidade que Deus queria recolher a vida dele. E saber orar, a oração é poderosa, como nós estamos falando aqui até agora, mas saber colocar a vontade de Deus em primeiro lugar é fundamental. É fundamental porque o próprio Jesus, não querendo ir para a cruz, falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele já orou de uma forma educada: se possível, passa de mim esse cálice, porque ele era o mesmo Jesus que estava lá no Gênesis e passou por toda a Bíblia. Você pode ver Jesus ainda não materializado em toda a Bíblia. Por exemplo, o que tem a ver aquele cordeirinho que Deus matou lá no Éden para fazer roupas para Adão e para Eva?
O cordeirinho, o animalzinho, a Bíblia não diz que é cordeiro, diz que é um animal, ele não tinha nada a ver com o pecado do homem, mas ele morreu. Aquilo prefigura quem? O Senhor Jesus, que não tinha nada a ver com o nosso pecado e acabou morrendo. Então Jesus, ele pertencia ao plano de Deus para a salvação, mas por ele ser homem também, ele sentiu medo de morrer. Então ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. E às vezes a conclusão da nossa oração precisa: Senhor, faça a tua vontade na minha vida. É assim que ele nos ensinou na oração do Pai Nosso. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e que seja feita a tua vontade. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Glória a Deus. É assim que Ele quer que nós pensamos, que nós transformamos a nossa mente e nos submetamos, mesmo dentro da nossa oração, a sua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. E Ele diz assim: eu que sei quais são os meus planos a respeito de vocês. Eu sei o que eu penso, quais são os meus pensamentos a respeito de vocês. Pensamentos de paz. Mas que paz é essa? É uma paz diferenciada. O Senhor Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Às vezes o mundo faz com que você acredite que você tem paz só se você puder consumir, só se você puder comprar Chester no Natal, só se você puder comprar as coisas que te vendem. Esse é a pessoa de paz. Olha que paz que tem uma pessoa que consegue comprar um pernil, que consegue comprar um Chester, que consegue trocar de carro no final do ano. Essa é a paz do mundo. A paz que Cristo nos dá, ela excede todo o entendimento. É a paz verdadeira, é a paz no meio da guerra. Ainda que 2022 te traga guerra, a paz é garantida, porque Jesus disse: deixo-vos a minha paz. E Ele não falou isso para todo mundo, Ele falou isso para os da fé. Interessante que Jesus orou por nós, para encerrar. Muito antes de nós nascermos, nós que somos da fé, temos uma oração de Jesus. O Senhor Jesus orou na sua oração sacerdotal, linda oração sacerdotal que está no livro de João. Ele falou assim, em uma das frases da oração dele, ele falou: Pai, eu oro por aqueles que o Senhor me deu, mas não somente por eles, mas por todos que haverão de crer no meu nome. Então Jesus orou por mim e orou por você. Quando você nasceu, já tinha uma oração feita pelo Filho de Deus por você. Jesus orou por nós, a todos que cremos no seu santo nome. E não foi uma oração de uma pessoa abençoada, foi a oração do Filho de Deus, pastor Caleb. O Senhor Jesus falou: eu oro por esses que estão aqui e também por aqueles que haverão no futuro de crer no meu nome. Você crê no nome do Senhor Jesus? Então receba a oração do Senhor Jesus. Jesus orou por você. Então nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma vai chegar na sua casa, porque Jesus já orou por você antes de você nascer. Antes de você nascer, Ele já te escolheu. Ah, mas eu não nasci na fé. Mas você já era um escolhido, porque Deus é onisciente. Ele já sabia que um dia a graça iria te alcançar. Você já era um escolhido e já tinha uma oração em seu favor. E você dizer para o mal: vai-te, Satanás, porque o Filho de Deus orou por mim. Ele intercedeu a Deus por mim. Você tem uma oração muito poderosa. É interessante o pastor orar por nós, um outro irmão orar por nós mesmos orarmos por nós. Mas é importante saber, antes de todas essas orações, há uma oração prévia, feita pelo Filho de Deus em prol da sua vida. Então você é abençoado como crente Abraão. É bom ser da fé. E ser da fé é ter uma visão diferenciada. Você consegue ver paz no meio da guerra, alegria no meio da tristeza, alento no meio das adversidades, porque esse é o Deus que muda a natureza das coisas. A tristeza em alegria. A tristeza salta de alegria na presença de Deus, porque Ele faz isso. A maldição era transformada em bênção, porque Ele faz isso. Deus não tem nada a ver com a lógica. Veja o próprio Mar Vermelho.
O Mar Vermelho tinha uma extensão de 1.900 quilômetros, daqui, depois de Salvador, lá na Bahia. Veja a extensão do Mar Vermelho. Era só um golfo, né? Hoje é tido como um golfo. E a largura dele, que é para as pessoas cruzarem, daqui em Goiânia, 300 quilômetros, que era a largura. E Deus, que falou aqui no texto que lemos, eu coloco diante de você uma porta aberta, às vezes você não vê com os olhos físicos que a porta está aberta. É uma porta, mas está fechada. Não. A porta que Deus colocar diante de você será uma porta aberta. E a porta que Deus abre, quem fecha? O diabo pode fechar? E nós mesmos também não. Ninguém pode fechar. Acredite na palavra do Senhor. Ninguém fecha as portas que Deus abriu na sua vida. Quem precisa de portas abertas na sua vida, fala amém. Amém. Então Deus vai colocar diante de você uma porta aberta. É para você entrar. A porta para você entrar. Ah, mas eu não estou vendo a porta fechada. Ore como Eliseu orou para o moço. Senhor, abra os meus olhos espirituais. Eliseu falou, Senhor, abra os olhos desse moço. O moço estava ali, olha, Eliseu, eles vão nos pegar, o exército cercou nosso vilarejo, com carros, com cavalos. Ele falou, não, moço, maior é o que está em nós do que todo esse povo que você está vendo aí fora. Senhor, abra os olhos desse povo. Às vezes desse moço, às vezes a gente precisa orar ao Senhor, Senhor, abre os meus olhos para eu ver que o Senhor colocou diante de mim uma porta aberta. Deus vai abrir portas na sua vida. Vai abrir porta de emprego, vai abrir porta de saúde, porta de prosperidade, de harmonia no seu lar, e a porta que você precisar. Nós dissemos aqui na outra oportunidade, eu serei o que serei. Foi o que Deus disse a Moisés. Eu serei a sua justiça, serei tudo o que você precisar, o teu suprimento nesse ano. Nós somos os da fé. E os da fé são diferenciados. É assim que nós abrimos o nosso peito, recebemos o ano de 2022. Não temas, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não tema o mal que vem contra você, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E se você não percebeu ainda, Deus está criando um ano de 2022 poderoso para a sua vida. Se você não percebeu ainda o que está saindo do altar, Deus está criando sucesso, saúde, prosperidade, harmonia e tudo o que você precisa nesse ano. O que você vai precisar em março, em abril, em maio, em junho, enfim, até em todos os meses desse ano, Deus será o que você precisar para que o seu nome seja sempre glorificado, para que você venha dar glória a Deus. Prepare o seu culto de ação de graças, porque você vai fazer um culto de ação de graças esse ano, no nome do Senhor Jesus. Você vai comemorar no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a profecia do altar para a sua vida, para você que é da fé, só para os da fé, que tem os olhos diferenciados. Creia na palavra de Deus, creia em tudo que está nessa palavra e viva debaixo dessa palavra, porque assim você será abençoado como o crente Abraão, que creu contra a esperança, creu contra a lógica e foi feliz e deixou esse exemplo. Os da fé são abençoados. Nós somos os da fé. E é assim que nós vamos atravessar esse ano, no nome do nosso Senhor Jesus. Anos de incerteza para quem não é da fé. Para nós é um ano de certeza. E qual a certeza? O Senhor está comigo por onde quer que nós andamos. Essa é a nossa certeza. Esse é um ano de incerteza para mim. Não, eu sei que Deus estará comigo em todos os dias da minha vida. E não nos deixará sozinhos. Ele está nessa jornada conosco. Que Deus vos abençoe. Que Deus entre na sua casa com saúde. Que repreenda da sua casa as enfermidades. Que Deus abençoe o seu pão e a sua água, que prospere os seus mantimentos, que Deus entre na sua conta bancária, que você consiga realizar os seus objetivos e as suas metas. O altar te abençoa no nome do Senhor Jesus Cristo. O poder de Deus entra na sua vida de uma forma extraordinária, e todos vão olhar para a sua vida e vão reconhecer
aqui há um servo e uma serva do Senhor Deus. A glória do Senhor vai resplandecer no seu rosto, como aconteceu com o rosto de Moisés. E aonde você chegar, se tiver alguma porta fechada, as portas vão se abrir, porque nós profetizamos isso no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se o mar não se abrir, você vai andar por sobre o mar, porque assim diz a palavra do nosso Senhor Jesus. Ele irá diante de você. Isso não é previsão de tarô, de astrólogo. Essa é a palavra do Senhor. Ele vai adiante de você, despedaçando as portas de ferro e os ferrolhos de bronze. Ele mesmo vai à sua frente, devastando os matagais, abrindo o caminho para você passar. E assim como ele abriu o caminho do seu povo no meio do mar, ele abrirá o seu caminho em locais mais improváveis e te dará a vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Só os da fé falam amém. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Sejam todos abençoados no nome de Jesus. Receba a palavra de Deus que sai do altar para a sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Não duvide dessa palavra, que não foram palavras minhas e de ninguém, nenhum homem, palavras do Criador. Se você não vê possibilidade de se dar bem nesse ano, de ser feliz esse ano, esquece essas possibilidades, porque Deus não precisa dela. Ele vai atropelar isso e vai te dar a vitória no nome do nosso Senhor Jesus. E lembre-se, nada do que eu falei aqui é autoajuda. Você não precisa disso. Essa é a ajuda do alto. É essa a ajuda para a sua vida. Que Deus vos abençoe abundantemente.